A graça e a paz, meus queridos. João Lúcio, vem cá, meu amor. O João Lúcio é o meu cabeça. Eu sei que ele tem uma palavra para vocês de saudação e de gratidão pela oportunidade de nós estarmos aqui. Amém. Boa noite, a paz do Senhor. Eu acho que vocês são, não sei se é a primeira vez que o acorrentado jamais acontece aqui, me parece que não, né? Que já é a segunda vez, mas vocês são pessoas ousadas. Porque quando você vem para uma conferência que profetiza algo que jamais vai acontecer, é um passo de fé muito grande, amém? E profetiza sobre uma prisão que havia, ou que houve, ou que você acha que se encontra. E você vem para cá para profetizar que isso jamais vai ser realidade na sua vida. Se foi até hoje, ou até ontem, ou até alguns instantes atrás, agora jamais. Amém. A sua presença aqui é uma ousadia, porque você veio, às vezes você não conversou com ninguém, mas você está aqui, profetizando na sua vida, acorrentados jamais. E eu tenho certeza que se vários de vocês pudessem conversar com algum de nós aqui, vocês teriam alguma experiência nessa área, talvez a mais recente. Mas o Senhor os trouxe hoje, então Ele tem algo para o seu coração. Ele tem algo específico para falar com o Senhor, com você. Algo do Senhor para você. E nós temos o privilégio de estar aqui. O Senhor determinou que desta vez, nesse momento, nesse horário, nesse exato local e momento, fosse a Helena que viesse entregar essa palavra. Então que o seu coração esteja aberto para isso. Eu sei que o pastor Adelso já orou, mas nós vamos fazer mais uma oração. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, porque estamos aqui diante do Senhor para receber aquilo que o Senhor tem para nós, ainda que seja algo extraordinário que as pessoas possam pensar, é impossível. O Senhor é o Deus do impossível. É verdade, Deus. E nós vivemos isso na nossa vida. A Helena experimentou isso tantas vezes na vida dela. E agora, ó Deus, que ela seja instrumento nas tuas mãos, que o Senhor a use com poder e autoridade, sabedoria, e que em nome de Jesus a palavra alcance cada coração necessitado aqui, daquilo que só o Senhor sabe. Nós abençoamos a vida de Helena e abrimos o nosso coração para receber a tua palavra, amém, através da vida dela, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia, glória a Deus. Retratos do coração. Foi o tema que me foi dado pelo pastor Adelso para esse acorrentado jamais. E eu gosto sempre de voltar à essência da palavra, para entender na nossa língua, no português, o que realmente nós estamos, sobre o que nós estamos falando. Quando a gente olha a palavra retrato, retrato no dicionário da língua portuguesa, tem vários conceitos. Imagem de uma pessoa reproduzida por fotografia, desenho ou pintura. Obra de arte em que se reproduz a imagem de uma pessoa, imagem, figura. Pessoa com feições muito semelhantes às de outra, sósia, cópia. Olha que interessante. Descrição exata de alguma coisa. Isso tem a ver com aquilo que a gente vai falar aqui essa noite. Descrição exata de alguma coisa. Reprodução. Imagem obtida por processo fotográfico, fotografia. Só que aqui é um contraponto, porque a fotografia ela é diferente de retrato. Retrato ela se refere a pessoas. E fotografia pode ser pessoas, pode ser coisas, pode ser paisagens e tal. Conjunto das características gerais que representam uma categoria de seres ou de coisas. Entre todos esses conceitos, me pegou aqui dentro da nossa realidade e proposta, descrição exata de alguma coisa. Reprodução. Retratos do coração. Quando a gente escuta falar de coração da Bíblia, imediatamente a gente se lembra dos versos mais falados, mais citados, como, por exemplo, Provérbios 4, 23. Acima de tudo, guarde o seu
pois dele depende toda a sua vida. É a versão NVI. Também na Almeida Revista e Atualizada, em Lucas 6,45, diz: o homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Quando a gente pensa na perspectiva da biologia, o coração, não é dele que procedem os pensamentos vêm do cérebro. Mas quando a Bíblia fala coração, quando a poesia fala coração, ela fala do interior, das emoções, das intenções e dos pensamentos. Então, todas as vezes que a Bíblia fala de coração, em muitos lugares tem uma notinha, um balãozinho, e você clica em cima e está escrito pensamentos, intenções, motivações. Isso tem tudo a ver com o nosso coração. Como está o seu? O retrato é uma descrição fidedigna da verdade. Gente, a gente às vezes chega no espelho e olha para o espelho e pensa, o espelho está dizendo toda a verdade. Não está. Você vê o seu verdadeiro estado na fotografia. É ou não é? Quem aqui já falou assim, não, estou ótima. Quando vê a foto, meu Deus do céu. Não é assim? Porque a foto não mente. Ok que tem aquelas iluminações que detonam a gente. Às vezes uma luz errada, no jeito errado, ela vai valorizar o que você não quer valorizar. Mas o fato é que a fotografia não mente, a imagem não mente. O retrato não mente, é aquilo que você é. Por exemplo, quando a gente tira retrato para documento, carteira de identidade. Ninguém está querendo saber disso, né? Por quê? Porque lá que está a verdade, entendeu? Não tem pose, não tem ângulo, não tem estratégia de luz. Lá é pá, chapadão. E hoje eu peguei a minha identidade para vir para cá, para mostrar para a moça no avião, e eu olhei para mim e falei, meu Deus do céu. Tem duas Helenas, uma do lado direito e uma do lado esquerdo. Como o meu rosto é completamente assimétrico. Meu marido, querendo massagear o meu ego e fazer uma gracinha e ganhar pontos, falou assim, mas é nisso que está a beleza, na assimetria. Uhum. Ponto para você, João Lúcio. Ele é professor de matemática, eu fingi que eu acreditei. Mas o fato é que quando eu olho para o meu rosto na foto, eu vejo que um lado é drasticamente diferente do outro. E quando eu tampo um lado, depois eu tampo o outro, parece duas mulheres diferentes. Mas está tudo no mesmo rosto. E nas outras fotos eu não percebo isso, na vida eu não percebo isso, mas no documento, onde não tem disfarce, onde não tem luz, onde não tem estratégia, de repente quando você vai tirar foto para passaporte, eles são piores ainda, eles falam, tira o cabelo, põe o cabelo atrás da orelha. Eu falei, moça, não faço não, moça. Deixa eu ficar bonitinha no passaporte. Põe o cabelo atrás da orelha. Põe o cabelo todo para trás. Fica reto, levanta a coluna. E não pode sorrir. A gente melhora tanto quando sorri, mas não pode sorrir. Que marmota. E muitas vezes é isso que a gente, olhando bem para o nosso coração, a gente constata. Que marmota. Quando a gente tira a hipocrisia da frente, os disfarces que a gente tenta colocar, ou quando as situações revelam o que está dentro. Às vezes a gente se surpreende com o que vem à tona. Nem a gente sabia que o coração estava tão machucado, tão ferido, tão feio. Nem a gente sabia. E aí eu me lembro do livro de Efésios. Lá no capítulo 5, já é um texto bem conhecido de vocês, e eu quero que você abra a sua Bíblia, Efésios capítulo 5, e eu vou ler do 15 ao 21. Eu vou usar a tradução Almeida Revista e Atualizada, que diz assim, Efésios 5, de 15 a 21. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito,
falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Na sua carta aos Efésios, o apóstolo Paulo compara a embriaguez e a celebração. Ele fala: não vos embriagueis com o vinho. E às vezes a gente pensa que a gente se fecha nesse contexto. A embriaguez é com o vinho. É uma maneira de entorpecer os sentidos. Mas hoje, a gente está se embriagando de tantas outras coisas. A gente se embriaga de vinho, a gente se embriaga de drogas, a gente se embriaga de compras, a gente se embriaga de entretenimento, a gente se envolve com videogames, mas a desordem do nosso coração fica esperando. A gente foge para a embriaguez de tantas coisas que esse mundo hoje nos oferece. E às vezes a gente pensa que a embriaguez é só achar uma pessoa cachacenta, caída no chão ou drogada. Não, gente. A gente está se embriagando de coisas legítimas. Ou seja, a gente está buscando anestesia para a nossa alma em coisas que não é Deus. Longe de Deus. Então, por exemplo, quando a gente está muito entediado, o que a gente quer fazer? Vamos fazer alguma coisa? Vamos pegar um filme? Vamos fazer uma pipoca? Você nunca pensa, vamos ler a Bíblia? Você nunca pensa, vamos orar um pouco mais? Tem tanta necessidade do mundo. Gente, aí você fala assim, ai meu Deus do céu, Helena, volta para a terra, minha filha. Essa é a vida real. Sabe, essa história de ser santarrona, ai, eu vou viver orando. Não, a gente também não tem nada demais. Não tem nada demais a gente se divertir, não tem nada demais a gente ir no cinema. Não estou falando isso, gente. Eu estou falando que a gente está buscando cura para o nosso coração naquilo que não é pão. Saciar a nossa sede naquilo que não é a fonte da água da vida. Saciar a nossa fome naquilo que não é pão. E a gente se envolve com as coisas desse tempo que a gente está vivendo e não enche do Espírito, que é a segunda parte do texto. Ele fala assim, vocês não vão se embriagar com as coisas desse tempo. Um remédio emergente era o vinho, uma solução rápida, instantânea, para essa cultura que o apóstolo Paulo está inserido, é o vinho. Está doente? Dá vinho, dá bebida forte. Está capenga? Dá vinho. Está deprimido? Dá vinho. Era remédio para tudo. Dá vinho, dá vinho, dá vinho. E o apóstolo Paulo está falando, não, vocês não vão se embriagar com vinho, vocês vão se encher do Espírito. E a gente não leva isso a sério. A gente é igreja, está na igreja, mora na igreja, nasceu na igreja, casou na igreja, mas não é cheio do Espírito. É cheio de tudo quanto é porcaria cultural. Você sabe de tudo. Você é um intelecto brilhante. Você sabe de tudo, você interage com o seu tempo, você fala 3 idiomas, você encheu o seu coração de tanta coisa aparentemente legal, mas a desordem continua. Porque só quando o Espírito Santo de Deus entra, sela, ocupa o seu lugar, é que você vai tomar propósito e viver uma vida que faça diferença, não apenas na sua própria vida, no seu ciclo familiar, mas que transborde Jesus para um mundo extremamente necessitado. Enchei-vos do Espírito. Vocês não vão se embriagar com vinho, porque nele há contenda, nele há dissolução, ele vai ter consequências, ele vai ter problema, e não é diferente, gente. Se você fica diante do videogame, você vai abater um pouco a sua ansiedade, a sua necessidade, o seu tédio, mas o problema vai continuar. Você pode comprar, adquirir, trabalhar. Eu não sei qual que é o seu problema, qual que é a sua compulsão, qual que é a sua embriaguez. Mas eu vou te dizer uma coisa, meu querido irmão, minha querida irmã, com todo o amor do meu coração, isso é poço. E Jesus falou muito claro para aquela mulher à beira do poço: quem beber dessa água tornará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. E é por isso que muitas vezes você olha para o seu coração e o retrato do seu coração é ansiedade. O retrato do seu coração é síndrome de pânico.
O retrato do seu coração é desesperança. O retrato do seu coração é desespero. O retrato do seu coração é exaustão. Eu estou exausta, eu estou cansada. O retrato do seu coração é decepção. Eu não acredito. Por que Deus não ouviu o nosso clamor? Não ouviu a nossa oração? Vão liberar o aborto. A maldade está... Qual que é o retrato do seu coração? Seja honesto com você. Isso não é uma coisa entre eu e você. Isso é uma coisa entre você e Deus. Do Senhor você não pode fugir. Do Senhor você não pode escapar. E seja honesto com você nessa noite. O que o seu coração hoje te diz? O que está ocupando a primazia no seu coração hoje? É a desesperança? É o cansaço, a exaustão? Você não aguenta mais? Quantas vezes a gente fala essa frase? Eu não aguento mais. Eu estou cansada. Nosso mundo está difícil. A frase que eu mais escuto nos últimos dias. O mundo está difícil. As coisas estão de ponta cabeça. A vida está ruim demais. Ora vem, Senhor Jesus. Não, mas não é saudade de Jesus, não é amor por Jesus. É vontade de escapar. E o nosso ora vem, Senhor Jesus, é de saudade dEle. Porque o namoro está bom, está quente. E a gente quer casamento. Agora a noiva que está chamando hoje, ora vem, Senhor Jesus, não está chamando por amor, não está chamando porque está queimando, está em brasa. Não, está chamando porque está desesperado. Deus, vem aí, está ruim demais. Chega aí, Jesus, acaba com essa bagaça, põe ordem no negócio. E por que a gente está assim? Porque a gente não está cheio do Espírito. E quando a gente não está cheio do Espírito, vazio, a gente não vai ficar. O ser humano, ele tem necessidade de pôr alguma coisa no lugar. E aí a gente se embriaga e não celebra. A gente se embriaga e não adora. A gente se embriaga e não se conecta com o Espírito de Deus. Lá em Romanos, o apóstolo Paulo diz assim: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. Não deixem que Deus os transforme, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. O que a gente podia traduzir, mas deixem que Deus transforme por meio de uma mudança no seu coração, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A quem nós estamos ouvindo? A quem nós estamos ouvindo? Nós damos ouvidos à nossa cultura, a cultura ao nosso redor, mas a gente não ouve o Espírito. Você conhece a voz do Espírito? Você sabe quando é que é o Espírito Santo que está falando com você? A gente quer um mover do Espírito, um movimento do Espírito, mas a gente não quer intimidade com o Espírito. É a mesma coisa de você querer casar com um homem por dinheiro. Eu quero o que ele pode me oferecer. Eu não quero intimidade com ele. E foi no Espírito de Deus que nós fomos selados na salvação. Mas nós não conhecemos o Espírito, não nos relacionamos com o Espírito, não temos consciência da presença do Espírito Santo de Deus. Sabe por que você crê em Jesus, meu irmão e minha irmã? Porque o Espírito Santo te convenceu. Sabe quem te apresentou Jesus? O Espírito Santo. Sabe quem te convenceu da justiça, do pecado e do juízo? O Espírito Santo. Ele vos ensinará todas as coisas. Foi isso que Jesus disse. Mas aí a gente fica na superfície, não conhece o Espírito, se envolve com a cultura desse mundo, abraça a cultura. A gente se contextualiza e dialoga com todos os grupos. E eu vou voltar a dizer, o problema não é isso. O problema é que a voz de Deus deve sobrepujar as outras vozes. Quando Deus nos chama pela salvação, Ele nos chama para ser diferentes. Isso não significa ser esquisito, nem viver isolado, o crente doido da casa.
Não, mas significa que Deus é a sua referência máxima. Não é a cultura. Não é gente famosa que é a sua referência máxima. Não é a moda que é a sua referência máxima. Não é o pensamento cultural desse mundo que é a sua referência máxima. Não é a linguagem desse mundo que é a sua referência máxima. O Senhor é a sua referência. A palavra de Deus é a sua referência máxima. É isso que muda o nosso coração. O apóstolo Paulo diz em Romanos 8,14: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Por quem que você tem sido guiada? A gente prefere entrar numa fila de oração, o pastor já pregou, já entregou a palavra, e você vem e fala: ora por mim, pastor. Deus, o Espírito Santo deve fazer assim, com gemidos inexprimíveis. Espírito Santo, meu consolador. No dia do luto, é Ele que enxuga suas lágrimas. Espírito Santo, sabes quem eu sou, e mesmo assim se importa comigo, e mesmo assim moras em mim. Ele mora em você. Meu Deus, a gente não tem consciência disso, que nós fomos selados pelo Espírito Santo, e hoje Ele nos habilita. É a única esperança de nós sermos habilitados em um mundo tão conturbado, tão decadente, tão distante de Deus. A nossa única esperança é sermos íntimos do Espírito de Deus. O mesmo que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em você. E você não tem a menor ideia disso, porque você se embriaga com as coisas desse tempo. Você tem intimidade, dialoga com essa cultura imunda, distorcida, egoísta, autocentrada. Essa cultura que está trazendo a pregação coach para os púlpitos. E eu falo com todo respeito aos coaches. Eu tenho uma coach, ela é maravilhosa. Mas nada liberta o homem do poder das trevas, a não ser o Evangelho de Jesus Cristo. Só o Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para salvar o homem. Nós não podemos salvar a nós mesmos. Se nós pudéssemos salvar a nós mesmos, Jesus não teria morrido, Ele teria sido coach. Ele ia falar para você: vamos lá, vamos usar todos os recursos da neurolinguística, da neurociência. E eu não estou desprezando as ferramentas, como eu não desprezo a psicologia, a psiquiatria. Glória a Deus pelos médicos, glória a Deus pelos psicólogos, glória a Deus pelos coaches, glória a Deus. Mas cada um no seu quadrado. O homem precisa se arrepender do seu estado de queda. O homem precisa se voltar para Deus e se conectar ao Espírito Santo e se encher do Espírito Santo. Como? Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais. Para de fofocar, para de falar o que não presta, para de murmurar, para de falar: ouvido, ó céus, ó azar, ó Brasil, não tem jeito não. Para de amaldiçoar. A sua boca é uma boca profética. Para de entregar o Brasil para o diabo. Para de entregar a sua família para Satanás.
Profetiza vida, anda em confluência, em conjunção, em parceria com o Espírito Santo. O Espírito Santo ensina, o Espírito Santo conforta, consola, ensina, convence. E nós vivemos propagando com a nossa boca profética conversas inúteis, escândalos do gospel. Você ficou sabendo do fulano? Ah, misericórdia, nunca me enganou. Cuide de sua vida. Você não está dando conta dos seus pecados, vai dar conta do pecado dos outros. Eu não estou dando conta dos meus, eu sei, mas eu estou aqui pelejando. Senhor, me liberta, me transforma, me cura. Espírito Santo, chega junto. Amanhã eu quero ser melhor do que eu sou hoje. Depois de amanhã, melhor do que eu for amanhã. Eu quero te conhecer mais, eu quero discernir a sua voz no meio de tantas outras vozes, e eu quero te obedecer. Tem um poder que flui do Espírito, que a gente pensa que conhece, mas não tem a menor ideia, porque a gente não conhece na intimidade, a gente só conhece no coletivo. Quando vem aquele manifestar maravilhoso do Espírito Santo, quando você não aguenta ficar sobre os seus pés, você vai para debaixo dos bancos, você baba, o ranho desce, ai que maravilha! Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando daquele Espírito Santo que fala com você assim: você machucou ela, pede perdão. Daquele Espírito Santo que fala assim: por que você está se sentindo rejeitado? Você é amado com amor eterno. Aquele Espírito Santo que diz para você assim: não é o diagnóstico médico que define o que eu vou fazer. É disso que eu estou falando. E o retrato do nosso coração nos dias atuais está mostrando que nós estamos distantes, apesar dele morar em nós. Você já morou com alguém, não troca uma palavra com ele? Já aconteceu isso com você? Não preciso falar. Isso é entre você e quem mora com você. Mas a gente sabe a angústia que é morar debaixo do mesmo teto com uma pessoa que não fala com a gente, mesmo sabendo que a gente está lá, finge que não está. E é isso que a gente faz com o Espírito Santo na maior parte do tempo. A gente chama todo mundo, chama o coach, chama o psicólogo, chama o psiquiatra, chama o pastor, chama o exorcista, chama todo mundo. Mas não fala: Espírito Santo de Deus, me ajuda, me ensina o que eu devo fazer. Jesus diz: Ele vos ensinará todas as coisas. A gente faz um tanto de curso, mas não pede para o Espírito Santo te ensinar coisa nenhuma. Me ensina a perdoar. Me ensina, Senhor, como é que eu vou lidar com esse filho que está longe dos seus caminhos. Me ensina, Espírito Santo. Porque se eu fizer do meu jeito, eu vou meter os pés pelas mãos, eu vou sabotar a sua obra. Me ensina, Espírito Santo. Eu quero dançar com o Senhor, em harmonia. Abra sua Bíblia comigo, em Atos capítulo 16. E a gente vai ver isso na prática. O apóstolo Paulo não estava mandando a gente fazer nada que ele já não tivesse feito antes. Atos 16, a partir do verso 16. Certo dia, enquanto íamos ao lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava possuída por um espírito pelo qual ela predizia o futuro. Com suas adivinhações, ganhava muito dinheiro para seus senhores. Ela seguia Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vieram anunciar como vocês podem ser salvos. Olha o diabo falando verdade. Olha, de vez em quando acontece. Isso continuou por vários dias, até que Paulo, indignado, se voltou e disse ao espírito dentro da jovem: eu ordeno em nome de Jesus Cristo que saia dela. E no mesmo instante o espírito a deixou. Quando os senhores da escrava... Deixa eu só abrir um parênteses aqui, que eu gosto, gente, de abrir parênteses. Ela está falando alguma coisa de ruim? Ela está falando alguma mentira?
Ela estava maldizendo o apóstolo Paulo? Ela estava elogiando. Olha estes homens, olha aí os servos do Senhor, ó. Eles vieram aqui falar da salvação, anunciar como vocês podem ser salvos. Por isso que é tão importante você estar conectado com o Espírito. Porque você sabe se aquilo é de Deus ou se aquilo é uma armadilha para te derrubar. Encher o seu coração de vaidade. Gente, o nosso ego definitivamente ele não precisa de massagem. Ele é inclinado para fazer o que é mal. Ele é inclinado ao orgulho. Naturalmente nós somos inclinados à soberba e à arrogância. Por isso que Jesus nos convida: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, para vocês encontrarem descanso para a vida de vocês. Paulo sabia que aqueles elogios eram uma manifestação demoníaca. Logo, uma multidão revoltada se juntou contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que os dois fossem despidos e açoitados com varas. Despidos e açoitados com varas. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu ordens para não os deixar escapar, por isso os colocou no cárcere interno, prendendo-lhes os pés no tronco. Não bastava estar preso, tinha que estar amarrado no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E estava cantando baixo, gente? Não, porque o texto está dizendo: e os outros presos ouviam. De repente, fala comigo, de repente, houve um forte terremoto, e até os alicerces da prisão foram sacudidos. No mesmo instante, todas as portas se abriram, as correntes de todos os presos se soltaram, e quando o carcereiro acordou, viu as portas da prisão escancaradas, imaginando que os prisioneiros haviam escapado, puxou a espada para se matar. Paulo, porém, gritou: não se mate, estamos todos aqui. O carcereiro mandou que trouxessem luz e correu até o cárcere, onde se prostrou, tremendo de medo, diante de Paulo e Silas. Então ele os levou para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Gente, pensa comigo, você foi injustamente preso. Aí eles tiram a sua roupa em público e te açoitam. Injustamente. E aí eles te prendem na cadeia da cadeia. Te amarram no tronco. Hoje, nesse nosso contexto, você estava lá passando perto do Palácio do Planalto, dia 8 de janeiro, alguém te catou e te prendeu, está lá. Você ia cantar na cadeia? Você via cantar na cadeia? Quando a adversidade chega, quando a notícia ruim chega, quando a injustiça chega, quando o diagnóstico difícil chega, você ergue um canto de louvor ao Senhor, um povo santo está fluindo em adoração. Louvai-o desde o céu, astros e estrelas, aquele que tudo formou. Só quem é cheio do Espírito, só quem entendeu que quando eu louvo, eu acesso um novo nível de comunhão e intimidade com Deus, que me arranca do meu lugar de dor, de injustiça, de lamento e de diagnósticos difíceis. Este lugar de louvor e gratidão é que o apóstolo Paulo, mesmo que cantou na prisão, é o mesmo que escreveu: enchei-vos do Espírito.
cantando e salmodiando a Deus, dando por tudo sempre graças em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele entendeu, ele viveu, ele praticou, ele testou. Por isso ele disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. O mesmo Paulo diz: eu aprendi a viver bem em toda e qualquer situação. Eu posso ter muito, eu posso passar fome, eu posso passar necessidade, eu posso tudo naquele que me fortalece. Não são as circunstâncias ao redor que definem quem eu sou, é aquele a quem eu estou conectado intimamente, é que define quem eu sou. Mas então, meus irmãos, por que a gente não vive assim? A instrução é simples. No mesmo texto aos Efésios, fala lá: maridos, amai vossas mulheres, mulheres, sujeitem-se aos seus maridos. A gente pega nessa parte, mas a parte em cima a gente esquece. Enchei-vos do Espírito, está no imperativo, enchei-vos do Espírito. E todo o resto está no gerúndio. Como que eu vou ser cheio do Espírito? Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando a Deus no vosso coração, dando graças em qualquer circunstância, em tudo dai graças. Gente, essas são chaves que Deus nos entrega, mas a gente ignora. Deus dá a chave da cadeia, mas a gente ignora. E é exatamente isso que Satanás quer. É exatamente nesse lugar que você se encontra, de depressão, de angústia, de medo, de desânimo, de apatia, de desesperança. É exatamente isso que o príncipe desse mundo quer fazer. Por isso ele te deixa conectado na internet. Você fica o dia inteiro nessa porcaria de Facebook, de Instagram e de Twitter. Você sabe todas as discussões, mas não se enche do Espírito. Não ganha autoridade no mundo espiritual. Não pode nenhum endemoniado manifesta do seu lado, você sai correndo. Chama o pastor. Cada crente é responsável. Cada crente é responsável. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E a luz ninguém pode esconder debaixo do alqueire, ninguém pode pôr uma lanterna debaixo de uma cama. Ela vai brilhar de qualquer jeito. Agora a pergunta é: você vive no Espírito? Você é filho de Deus? Que isso, Helena? Misericórdia, sangue de Jesus tem poder. Claro que eu sou filho de Deus, mesmo. Não é frequentar uma igreja que faz um filho de Deus. Não é ser dizimista e ofertante que faz ser filho de Deus. Não é um dia ter levantado a mão e falar assim: eu aceito Jesus. Não é? Que convite maravilhoso, você aceita Jesus? Eu aceito Jesus. O Senhor Jesus disse que os bodes e as ovelhas seriam contadas juntas. E só Ele podia separar. O joio e o trigo crescem juntos. Isso fala das nossas comunidades de fé. Você está aqui dentro. Você dá a paz do Senhor. Você dá seu dízimo, sua oferta. Você está em todos acorrentados jamais. Mas nunca se desfez das primeiras correntes. Você continua aprisionado na sua velha vida. O velho homem está pendurado no seu cangote até hoje. Nunca foi tão necessário cristianizar cristãos como nesses dias que a gente está vivendo. Sabe o que você faz? A sua vida certinha não vale nada, não te salva. A salvação é pela graça, mediante a fé. Não pense você que pelo seu bom procedimento você será salvo. Já ouviu a expressão, de boas intenções o inferno está cheio? Ela não é à toa, não. Quem inventou esse ditado deve ter alguém que leu a Bíblia em algum momento. Porque não é de obras, não é pelo nosso bom procedimento. Nós não somos salvos pelo nosso
útil procedimento, correto procedimento. Nós somos salvos para um correto procedimento, para uma nova vida. Santificação é que chama isso. Agora eu conheço gente boníssima, cheia de boas obras, e que fecha a porta para Jesus. E se fechou a porta para Jesus, fechou a porta. Não, mas Helena, mas eu gosto de Jesus. Você não está entendendo. Não é sobre gostar de Jesus. É sobre se submeter ao senhorio de Jesus. É sobre entender que Ele é o Rei, que Ele é o Salvador, que Ele é a esperança, que Ele vai voltar e vai redimir todas as coisas, e Ele sim vai separar o joio do trigo. E Ele falou naquele grande dia: muitos que virão a mim dirão: Senhor, Senhor, em Teu nome profetizamos. Eles estão chamando Jesus de Senhor, mas é da boca para fora. Esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. E Deus me levantou nesse tempo, meus irmãos, para chamar a igreja para o arrependimento. Não interessa se você é dizimista e ofertante, não interessa se você é o membro mais antigo dessa igreja. Se você não nascer de novo, você vai para o inferno. Se o seu coração não for revisitado pelo poder de Deus, e se o Espírito Santo não se tornar o seu melhor amigo, confidente, consolador e instrutor, você vai morrer eternamente. Desculpa se não trago uma... Não, desculpa coisa nenhuma, porque eu prefiro que vocês me odeiem, mas vai todo mundo para o céu. Não estou aqui, não vim aqui para escutar essa palavra dura, meu querido. Quem sabe, quem atrai com favos de mel é Satanás. Ele que vem com uma mentira bem contada, atraente e boa de ouvir. A verdade de Deus confronta, mas te apresenta um novo e vivo caminho. E eu quero te dizer, eu não sei como é que você está vivendo, mas se você está vivendo divorciado do Espírito Santo, você precisa rever isso. Porque aqui o texto que eu acabei de ler ficou muito claro. Em Romanos 8,14, o apóstolo Paulo afirma: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Se o seu coração está sendo regido pela cultura, se o seu coração está sendo regido por aquilo que você prefere, se o seu coração está sendo atraído e se refastelando com os banquetes desse tempo, você precisa repensar se você nasceu de novo. Você precisa pensar honestamente, fazer uma autorreflexão. Senhor, eu nasci de novo? Ou eu só tive um ataque de emoção? Eu fui lá na frente, chorei. Olha para a sua vida. Um dia minha mãe pôs o dedo na minha cara e falou assim: você não nasceu de novo. Depois de uma briga que eu tive com meu pai. Foi extremamente doloroso ouvir aquela palavra. Foi duro, foi desconfortável. E eu fiquei extremamente irada. Como não nasci de novo? Evidenciando o que ela tinha acabado de falar. Mas aquela frase ficou: você não nasceu de novo, você não nasceu de novo, você não nasceu de novo. É como se alguém tivesse entrado no quartinho da bagunça e acendido a luz. E eu vi o estado que eu estava. A obra que eu tinha feito, eu mesma tinha feito. A gente muda a roupa, muda o penteado, deixa o cabelo crescer, dependendo do contexto da comunidade de fé que você está inserido. Assume o crentez fluente. Sangue de Jesus tem poder. Queima, Senhor. A paz de Jesus. Começa a falar a língua dos crentes fluentes. Você usa até a Bíblia. Ela é seu amuleto, inclusive. Você coloca lá no Salmo 91 aberto na sua casa. Aí vai espantar os maus espíritos. Você mistura um pouco assim evangelho com macumba gospel, com... Entendeu? Você é crente, mas você continua olhando o horóscopo. De vez em quando você vai levar uns passes. Você sabe, não tem nada demais, né, gente? Todos os caminhos levam a Deus. Não. Jesus disse: eu sou o caminho, artigo definido. O caminho, a verdade e a vida.
mas não tem nada a ver, gente. Eu nasci de novo, mas assim, vamos lá, gente. Sabe, a gente pode ir para festinha gospel, entendeu? Tem até motel gospel agora. Não é porque você coloca gospel, que significa evangelho, que é a coisa de Deus, não, gente. Tem muita coisa podre no mundo gospel. Deus não vai levar os gospel, Deus vai levar os seus filhos. Jesus vem buscar a noiva, adornada, santa, perfeita. Não, mas que está se aperfeiçoando. A vida daquele que nasceu de novo é igual à luz da aurora. Então brilha mais e mais. Então eu não sou como eu era antes. E aí naquele dia eu descobri que eu era exatamente como eu era antes, só com uma saia mais comprida, um cabelo mais comprido e um crentez fluente. Mas eu era a mesma pessoa, egoísta, invejosa, mentirosa, dizimista e ofertante, cantando no coral. O pior estado do homem é a falsa espiritualidade. Aquela que a gente mesmo produz. Esse é o pior retrato do coração. Você pensa que você é limpinho, mas você é imundo. Não, mas aqui eu não transei com meu namorado, eu casei virgem. Mas tem pensamentos pecaminosos. Cobiça o que o outro tem, inveja o que o outro tem. É indiferente ao que está morrendo, bem ali na sua frente. Você passa por alguém tremendo de frio. Nossa, Jesus, envia um agasalho. O único momento que eu vejo Jesus sendo sem paciência é com religioso. Gente hipócrita. Gente que fala, mas não faz. Gente que tem a aparência de justiça, mas é cheio de cobiça, de inveja, de arrogância, de presunção. O simples fato de você pensar, até que eu não sou tão pecador, não. Mostra o tanto pecador que você é. Humildade é uma qualidade que a gente nunca vai saber que tem. Que o dia que você falar, sou humilde, perdeu. Toim, caiu. Quanto mais a gente se aproxima da luz, mais a gente vê o estado que a gente está. Mais a gente compreende a nossa humanidade. E a gente fala como o apóstolo Paulo, ó Senhor, quem me livrará do corpo dessa morte? O bem que eu quero não faço, e o mal que eu não quero é esse que eu faço. Me livra, Senhor. Me ajuda, Senhor. Me aperfeiçoa. Espírito Santo, me cura. Espírito Santo, me ensina. Espírito Santo, como que eu devo agir? Espírito Santo, me capacita. Eu não estou dando conta que não, Espírito Santo. Eu preciso que o Senhor venha e o Senhor me fortaleça, me robusteça. Espírito Santo. No início desse ano, eu confesso para vocês, eu não quero aqui fazer nenhum tipo de partidarismo. Eu não acredito que algum homem vai consertar a bagunça que o nosso mundo está. É isso que Jesus vai fazer. Um novo céu e nova terra vão estabelecer. Mas a gente tem esperança de dias melhores. Esperança de não ver a nossa nação como os Estados Unidos, por exemplo, onde o aborto é legalizado. É uma fratura, é uma dor. Milhões de bebês por ano são assassinados. Você falou tanto em pandemia, mas não se fala no quanto de fetos que são mortos, tanto de criança que é abortada. Quando você mata uma pessoa, você não matou só uma pessoa, você não matou só um bebê, você matou toda a geração que viria daquele bebê. É um crime hediondo. E nós oramos, nós pedimos, Senhor, tem misericórdia do Brasil, tem misericórdia do Brasil, tem misericórdia do Brasil. E Deus falou, não. E tudo que Deus faz é bom. Tudo tem um propósito. Nem que seja descer o cajado e exercer juízo. Tudo que Ele faz é bom.
Mas eu estava muito desanimada. E as pessoas vêm na gente buscando esperança. E eu me lembro que, assim que saiu o resultado das eleições, eu estava em Israel com uma turma. E todo mundo acordou arrasado. Arrasado. Todo mundo. Uns falando, foi honesto, outros falando, não foi honesto, outros falando, o que vai ser de nós agora? E agora eu falei assim, gente, e eu tinha que dar esperança. Não, gente, calma aí, gente. Aqui, gente, opa, calma. No trono não tem alternância de poder. Jesus continua no trono, certo? Amém? Jesus continua no trono, mas Helena, e tantos altos e baixos que a gente teve naquela viagem. E depois que passou aquela onda, que eu consolei todo mundo, aí chegou a minha vez. Eu falei, Senhor, nós estamos ruins, viu? Senhor, nós estamos muito ruins. Se o Senhor permitiu isso tudo que está acontecendo no nosso país, depois então do 8 de janeiro, Senhor, nós somos muito ruins, tem misericórdia de nós, Senhor. Nós estamos desnorteados, perdidos. Se não é o Senhor... Aí o Senhor falou assim, vai me buscar na viração do dia. E eu comecei a fazer umas lives na viração do dia. Dava 6 horas da tarde, eu ligava a câmera, o João pegava o violão, e a gente ia fazer o quê? Ler a palavra, orar e profetizar a vida. Entrar em sintonia com o Espírito. E o que me motivou a isso? Naqueles dias eu fiz uma postagem. No trono não há alternância de poder. Embaixo eu escrevi na legenda, segue o plano. E é tanto de comentário. Qual que é o plano? 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 Eu falei, meu Deus! Como assim? Como assim? Qual que é o plano? O plano é que o rei vem aí. A tampa da panela vai voar, mas Jesus vem. A coisa vai ficar ruim, mas Jesus vem. O amor vai se esfriar, mas Jesus vem. O caos vai tomar conta, o diabo vai tocar o terror, mas Jesus vem. Esse é o plano, segue o plano. Ora vem, Senhor Jesus. Mas aquilo me deixou arrasada. Eu falei, meu Deus, o povo que me segue é crente. Que plano! Que plano! E aí eu comecei, deixa eu ir lá, Espírito Santo, deixa eu chegar perto. Deixa eu pegar mais intimidade, Espírito Santo, que eu tô, sabe, de vez em quando a gente, olha, o Espírito Santo pode ser entristecido. A Bíblia diz isso, o Espírito Santo pode ser apagado. Quantas vezes, gente, nós apagamos o Espírito, nós extinguimos o Espírito, nós entristecemos o Espírito. E aí a gente quer ter um coração feliz, grato, abençoado, disposto, apesar das circunstâncias ao nosso redor, meus queridos, não vai rolar. Pastor Adelso pode babar de fazer atendimento. Ele vai consolar, ele vai orar, vai quebrar maldição, vai quebrar corrente, vai quebrar cadeia, mas você tem que voltar para casa e tomar uma nova posição. Você tem que se encher do Espírito, porque senão, o que saiu volta com mais 7. É muito claro, dê as costas para as trevas e ande no mundo da luz, ande no reino da luz, enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Quantas vezes uma conversa abençoada nos edifica, nos enche. E eu comecei a ver o reflexo daquela live. A gente entrava e a gente orava, eu virava a câmera, eu nem aparecia minha cara, virava minha cara para o pôr do sol, porque na janela do meu quarto dá para o pôr do sol. E eu punha a câmera para o pôr do sol e a gente cantava ali, só via a silhueta da gente, a gente cantava uma música de adoração, entronizando Jesus, a gente orava pela situação. E o tanto de gente, depois dos testemunhos, olha, glória a Deus, essas lives me trouxeram de novo para
aquietar o meu coração, acalmar o meu coração. Foi Helena? Não, gente, foi o Espírito Santo. Não despreze o Espírito Santo. Não se envolva parcialmente com o Espírito Santo. Não queira apenas as benesses, os moveres, o calor do Espírito Santo, mas queira sua disciplina, sua verdade, seu confronto. Ande com Ele. Ele nos cura. Ele nos dá um novo coração. Ele ajusta as nossas intenções. Ele prova o nosso coração. Ele amorosamente nos corrige. O Espírito Santo é um gentleman. Ele não é assim bruto como eu, não. Mas Ele fala cada verdade rasgada no nosso coração que é impossível você continuar ignorando. Ele é direto também. E às vezes você está resistindo ao Espírito. Sabe aquelas coisas? Não, isso é coisa da minha cabeça. Sua cabeça não produz nada de bom não, meu querido. Vai lá dar comida para... isso é coisa da minha cabeça. Não, liga lá para abençoar a fulana. Isso é coisa da minha cabeça. Obedece. Crente não tem cisma. Crente tem o Espírito Santo. Se é de acordo com a palavra de Deus... Você vai produzir vida na vida do outro. Não, mas o que o outro vai pensar? Não interessa. Você se molda por aquilo que o outro vai pensar? A sua principal motivação devia saber o que Deus vai pensar. Nosso principal referencial é Deus. Nossa principal opinião é Deus. Eu quero estar bem diante de Deus. Eu posso ser simpática. Nossa, Helena tem uma palavra tão motivacional. Sair de lá tão encorajada. E chegar diante de Deus e Deus falou assim: Helena, ficou com medo do quê, minha filha? De perder popularidade? Eu não te mandei falar a verdade, Helena? O dia que Deus mandou a profeta ligar lá para minha casa, lá de Londres, nunca via o rosto dela na minha vida. Eu estava num grupo diante do trono e nós tínhamos acabado de gravar Preciso de Ti. Eu tinha acabado de gravar aquela frase: humilhai-vos na presença de Deus. Meu Deus. A gente fala primeiro para a gente mesmo, né? E aí a profeta me ligou e me deu o chamado de Ezequiel. E falou assim: eu não te chamo para um povo estranho, eu te chamo para a casa de Israel, um povo obstinado de duro coração. Quer ouçam, quer não ouçam, fale. Porque senão o sangue deles eu vou requerer das suas mãos. Eu falei: Senhor, o Senhor escolheu a mulher errada. Eu sou a mulher perebada, cheia de ferida na alma. Eu preciso que o povo me ama, Senhor. O Senhor, pois é, por isso mesmo. Não preocupa não que eu vou te fazer, eu vou fazer a sua fronte mais dura que a fronte deles, mais dura que o diamante. Isso quer dizer que eu vou sair dando cabeçada em todo mundo? Não, que eu vou aguentar as pancadas. Bom, se Ele prometeu, Ele mesmo que vai cumprir, porque Ele sabe que eu sou pó. Ele sabe que eu sou pó, então eu confio na promessa dEle. Eu preciso te falar essa verdade, meu irmão. Nós estamos aqui reunidos num congresso chamado Acorrentados Jamais. Mas eu conheci um pato. Um animal mesmo, um pato. Ele vivia num galinheiro lá na Estância Paraíso com a pastora Zenete. E ele era como muitos de nós, crentes. Todos os dias vinha o zelador do galinheiro e abria o galinheiro para as galinhas virar a Estância Paraíso inteira. E os patos, os gansos, todo mundo que morava ali associado. E um pato não saía. Você pegava o pato, punha ele para fora. Vai, filho, vai. Tem um lago ali, ó. Vai, vai, vai. E o bicho dava 2 voltas e voltava para dentro do galinheiro. E aí Deus ministrou o coração da Zenete e falou assim: tem muito do meu povo que é assim, ó. Eu já abri as cadeias. Eu já parti. Já não há condenação, eles estão livres. Mas eles preferem viver como aprisionados. Preferem viver presos. Preferem viver de filas em fila de oração. Não entra numa nova vida. Eu fui lá no Acorrentado Jamais, tive um atendimento, fui liberto, Deus me mostrou coisas, revelou coisas, eu me arrependi, pedi perdão, as coisas estão alinhadas, agora bola para frente. Agora cola com o Espírito Santo no qual você foi selado. E fala: vamos lá, Espírito Santo, bom dia, Espírito Santo. Ô Espírito Santo de Deus, me guia nesse dia.
Espírito de Deus, me dá discernimento. Espírito de Deus, estou precisando de melhorar nessa área aqui, Espírito Santo. Produz aqui o teu fruto. Produz o teu fruto em mim. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Senhor, eu não estou muito alegre, não. Eu quero sentir alegria, que não depende das circunstâncias. Eu não quero essa felicidade baratinha que estão vendendo aí, não. Eu quero alegria que flui do Senhor, aquela que é a minha força. Gente, o Espírito Santo dá. Mas a gente não recebe porque a gente não pede. A gente ignora o Espírito. E a gente gosta de ficar de canequinha na mão. Oh Deus, oh céus, oh azar, tem misericórdia de mim. Eu já te dei o Espírito Santo. Oh, mas pois é, Jesus, então. Aqui, a minha falou, meu casamento, Senhor, está tão difícil. Eu já te dei o Espírito Santo. Ah, mas Senhor, me ajuda, Senhor. Cura ele, liberta ele, frita ele, faz purê, promove, salve e promove para a glória, Senhor. Não, eu te dei o Espírito Santo te empodera, o Espírito Santo te capacita. O Espírito Santo vai te ajudar a viver com esse marido aí que ainda não crê, com essa esposa que ainda não crê, com o filho que se desviou do Evangelho. O Espírito Santo vai te capacitar. Espírito Santo, hoje eu preciso de mais amor, Espírito Santo, senão eu vou quebrar a cara dele. Mais amor. Não faz oração hipócrita também não, que o Senhor sabe da sua intenção. Seja sincero. O Senhor aprecia orações sinceras. Senhor, hoje eu não estou bem. Senhor, me pega, me segura. Eu faço essa oração com recorrência. Me segura com as duas mãos hoje, Senhor. Põe as duas mãos em mim. Não solta não, não solta não. Põe as duas mãos, não me solta. Me ajuda, porque hoje a Eva está querendo levantar aqui, nós vamos pôr ela para deitar junto, Senhor. E aí eu volto na primeira pergunta dessa noite. Será que você sabe como é que está o seu coração? Nós estamos recebendo instruções pelo Espírito Santo, através da palavra. O Espírito Santo trabalha em concordância com a palavra. Ele nunca vai te dizer alguma coisa que não esteja na sua palavra. Se um profeta chegar e te dizer uma palavra que não combina com a Bíblia, não é profecia do Senhor. O Senhor nunca vai dizer verbalmente na boca de uma pessoa, desmentindo o que ele escreveu na sua palavra. Nunca. Esse é um descanso para a gente, um farol, um atestado para a gente, de legitimidade. E o Espírito Santo é assim, ele trabalha na palavra. Então é importante, além de você falar com salmos, hinos e cânticos espirituais, além de você cantar e salmodiar a Deus no seu coração constantemente, além de você dar graças, sabe? Abre os seus olhos, começa a olhar as bênçãos de todo dia. Oh Senhor, que dia lindo, obrigada. Oh Deus, chuva regando a terra, que bênção, nós precisamos de chuva. Oh Jesus, que bom, hoje eu tenho comida na mesa. Oh Jesus, que bom, Senhor, obrigado pelo chuveiro quente. Obrigado, Senhor, porque eu posso escolher a temperatura do chuveiro. Obrigado, Senhor, pelo ventilador, pelo ar-condicionado, por sei lá o quê, pelo pedaço de papelão que você pode se abanar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de mim. Obrigado pela igreja, Senhor. Oh Deus, obrigado pelo Senhor que me confronta, me aconselha, me consola. Obrigado, Senhor, pela minha mãe, pelo meu pai. Eles são imperfeitos, mas se não fosse a junção dos dois, eu não existiria. Obrigado, Senhor, pela sua fidelidade que me segue todos os dias. Obrigado pela sua misericórdia que se renova todas as manhãs. Ô Senhor, obrigado. Sabe, gente, contempla Deus. Contempla Deus. Naqueles dias que a gente estava fazendo a live, a gente parava o quê? 15 minutos. 15 minutos. A gente parava e eu olhava aquele pôr do sol, o sol indo. Tinha dia que estava chovendo. E mesmo nos dias de chuva, ficava tão bonito. Meu Deus, a chuva. Hoje o pôr do sol não apareceu, mas ele está acontecendo lá atrás. Não é porque eu não estou vendo que o milagre também não está acontecendo lá. E a chuva está caindo. E mesmo nesse dia cinzento, eu posso dar graças ao Senhor, porque a chuva está regando a terra para produzir fruto, para me dar alimento. Glória ao teu nome. Assim a gente é cheio do Espírito, com o coração agradecido. E sujeitando-vos uns aos outros no Senhor.
Um coração submisso é mais feliz, um coração submisso é mais leve. As pessoas não ficam aqui, eu não quero me submeter, eu não quero mandar, gente. Mandar dá muito trabalho, muita responsabilidade, depois você vai ter que prestar conta direto com o chefe. Se mandou errado, se encaminhou os outros para o lugar errado, você vai ter que prestar conta para Deus. É mais fácil se submeter. Poxa, é tão fácil obedecer. Não é não, Helena, não é não, se você está cheio do Espírito Santo, mesmo quando não for.